Como posso fazer com que minha equipe faça o que eu quero? A resposta é: você não pode. Você não pode forçar sua equipe a fazer alguma coisa. Se quiser que seja feito, você terá de criar um ambiente no qual fazer seja mais importante para sua equipe do que não fazer. Nesse ambiente, fazer bem se torna um modo de vida para eles. A primeira coisa que surpreende os colaboradores quando vão trabalhar numa empresa é quando eles percebem quando o dono leva a empresa a sério. É quando o dono trata seus colaboradores como adultos, como pessoas inteligentes. É quando o dono transforma o seu negócio num ambiente incrível onde as pessoas possam crescer, onde as pessoas possam alcançar resultados extraordinários que não conseguiriam alcançar em uma outra empresa ou com suas próprias vidas. Nas empresas cujos proprietários levam elas a sério, as regras são muito claras, todo mundo sabe para onde está indo, todas as coisas que são feitas fazem sentido. Isso gera um nível de comunicação entre colaboradores, proprietários e clientes que faz com que eles entendam as crenças do negócio, a visão de futuro e a missão do negócio e as expressa no cotidiano. Nessas empresas, o momento da contratação é o momento mais importante na história desse colaborador nessa empresa. Normalmente, quando as pessoas são contratadas em um novo trabalho, a primeira coisa que acontece é que a pessoa que contrata leva apenas 1 minuto descrevendo o que deve ser feito e coloca já um novo funcionário para trabalhar. Mas quando você contrata um novo funcionário e você leva esse momento a sério, você entende que esse é um dos momentos mais importantes na história desse colaborador em sua empresa e passa um tempo com ele explicando a história do seu negócio, por que vocês fazem o que fazem, para onde vocês querem ir com esse negócio, o que querem conquistar, quais são as metas, como são comemorados, o que ele pode ganhar, onde ele pode chegar. Ele vai entender que não está sendo apenas contratado para trabalhar, mas que está sendo contratado para algo muito mais importante. O novo colaborador consegue entender que a ideia daquilo que se faz na empresa é a ideia do patrão. E é por isso que o empreendedor deve gastar um bom tempo comunicando tudo isso no primeiro dia do novo colaborador. Ou seja, o sentido que isso faz para ele e o que significa isso para todos. Nesse tipo de empresa, o trabalho que se faz é um reflexo do que as pessoas são. Se trabalhamos com negligência, é porque somos negligentes. Se nos atrasamos, é porque somos atrasados por natureza. O trabalho mais humilde pode ser uma obra de arte quando feito por um artista. Então, o trabalho que se faz nessas empresas não está presente para as pessoas de forma externa, mas interna. O modo como se faz o trabalho torna-se um espelho do que as pessoas são. O trabalho é algo passivo sem você. O trabalho não pode fazer a sua parte. O trabalho é somente uma ideia até que alguém o realize, mas no momento em que alguém o executa, seu impacto no mundo torna-se o reflexo de uma ideia. A ideia que está por detrás do trabalho e da pessoa que o faz. Nesse processo, o trabalho que você faz torna-se você mesmo e você torna-se a força que dá vida à ideia que está por detrás daquele trabalho. Torna-se o criador do impacto do seu trabalho no mundo. Não existe trabalho indesejável. Existem apenas pessoas que veem certos tipos de trabalhos como indesejáveis. Gente que usa qualquer desculpa para justificar porque precisa fazer um trabalho que detesta. Pessoas que encaram seu trabalho como punição pelo que são e pelo lugar em que se colocam no mundo, em vez de observá-lo como uma oportunidade de enxergar-se tal como realmente são. Quando os empresários não levam seus negócios a sério e não passam uma visão clara dos seus negócios aos novos colaboradores, eles matam a ideia por trás do negócio. O resultado é sempre o que vivenciamos como as transações negligentes.
desatentas, contraditórias e frias que ocorrem entre a maioria das empresas e as pessoas que compram os produtos delas. Exatamente o oposto daquilo que estamos expressando aqui. Você precisa certificar-se de que um novo contratado compreendeu a ideia que está por trás do trabalho que estão sendo solicitados a fazer. As pessoas não querem simplesmente trabalhar para gente estimulante. Elas querem trabalhar para gente que tenha criado uma estrutura claramente definida de atuação no mundo, uma estrutura através da qual possam testar a si mesmas e serem testadas. Esta estrutura é chamada de campeonato. E não há nada mais estimulante do que um jogo bem concebido. Isso é o que os melhores trabalhos representam para as pessoas que os criaram. Um jogo no qual as regras simbolizam a ideia que você, o dono da empresa, tem a respeito do mundo. Se sua ideia for positiva, a empresa refletirá esse otimismo. Se ela for negativa, da mesma forma, isso se refletirá na empresa. Nesse contexto, o grau em que sua equipe faz o que quer é aquele em que eles embarcam em seu jogo. E esse grau não depende deles, mas da sua eficiência em comunicar esse jogo logo de saída, no começo do relacionamento, não depois de iniciada a partida. Sua estratégia de vida pessoal é o modo como você comunica essa ideia. Ela começa com o seu objetivo primário, o seu objetivo estratégico, prosseguindo através da sua estratégia organizacional, os POPs, os contratos de posicionamento para todas as funções, os manuais de operações que definem como o trabalho deve ser feito pela sua equipe, o seu regulamento interno e as demais regras do jogo. Isso é comunicado através das suas crenças, da sua missão, da sua visão de futuro e do modo como você espera que seu protótipo seja um exemplo para eles, através dos padrões estabelecidos por você para o desempenho de responsabilidades em todos os níveis e setores do seu protótipo, através das palavras que você usa para descrever o que sua empresa deve tornar-se para o seu cliente, para a sua equipe e para você mesmo, se é que deve ser mais do que apenas um local onde as pessoas vão trabalhar. Mas o jogo realizado por sua empresa não pode simplesmente ser colocado em uma página escrita. Para funcionar, ele deve ser visto, deve ser vivenciado. Trata-se sempre, acima de tudo, do modo como você age no dia a dia. As palavras ficam vazias se o jogo for artificial. O jogo não pode ser criado como um artifício para enganar a sua equipe. O jogo tem que ser real, tem que ser verdadeiro. O jogo é uma dimensão de você mesmo. A forma como você age no jogo estabelece como será visto pelos outros jogadores. A maioria das pessoas precisam de um jogo para jogar porque elas não conseguem o que desejam da família, do trabalho, da religião, do governo e, o mais importante, de si mesmas. Parte do que falta em nossas vidas é jogar um jogo que vale a pena. Nós nos transformamos rapidamente em um mundo de coisas e a maioria das pessoas está sendo absorvida por toda essa profusão. Então, o que a maioria das pessoas precisam é de um lugar onde haja uma comunidade com finalidade, ordem e sentido. Um lugar onde o ser humano seja requisito, mas onde agir com humanidade seja essencial. Um lugar onde o pensamento em geral desorganizado que permeia nossa cultura se torne organizado e claramente dirigido a um resultado que vale a pena. Um lugar onde disciplina e vontade sejam apreciados por aquilo que são, a espinha dorsal da atividade empresarial, do ser que você é intencionalmente e não acidentalmente. Um lugar que substitua o lar que a maioria de nós perdeu. Isso é o que uma empresa pode fazer. Pode criar um jogo que vale a pena. E que tipo de resultado? Dar ao seu cliente uma sensação de que sua empresa é um lugar especial, criado por gente especial, que faz seu trabalho da melhor maneira possível. E tudo pela razão mais simples e mais humana, porque estamos vivos. Portanto, o mínimo que devemos tentar fazer é administrar uma empresa que funcione, que leve sentido às pessoas, porque se não formos capazes de fazer isso, qual será o valor das nossas grandes ideias? Para que finalidade elas servem, além de nos alienar de nós mesmos, uns dos outros e de quem somos? A importância disso não pode ser subestimada.
Você deve comunicar sua ideia aos seus colaboradores por meio de sistemas documentados e através de sua atitude acolhedora, estimulante e positiva.